Oi, guardiões, tudo bem? Vamos começar mais uma aula da nossa EBD, ainda distantes, mas a gente tem aprendido bastante. Então, pega a sua apostila, pega a sua Bíblia, vai para um lugar quietinho aí na sua casa, onde você pode falar com Deus. Hoje a gente vai fazer o treinamento 3, o treinamento 3 está lá na página 59 da nossa apostila, e nós vamos falar hoje sobre o caráter de Jesus, quem Jesus era. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente vai ler Mateus 4, o versículo 4, que diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você ler toda essa parte, a gente vê que nesses versículos é onde o diabo tenta Jesus. Então, Jesus foi levado pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado pelo diabo. E na primeira tentação, Jesus responde isso. Jesus responde que nem só de pão viverá o homem. Então, nem só de comida a gente vai precisar, mas a gente precisa da palavra de Deus para que a gente consiga viver, para que a gente consiga ter um alimento saudável. A palavra de Deus tem que ser o nosso alimento saudável. Continuando ali, a gente vai ler o versículo, no capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E quando Jesus fala isso, ele mostra pra gente que a gente precisa confiar 100% no Senhor. A gente precisa ter certeza do que Deus está falando pra gente e a gente precisa entender que essa é a verdade e a gente precisa seguir isso. E daí no versículo 10 está escrito assim: Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então aqui Jesus mostra pra gente que Deus é único, e mais ninguém pode substituir Ele na nossa vida. Então, nesses 3 versículos que a gente leu, a gente vê que a gente precisa se alimentar da palavra de Deus, então a gente precisa conhecer o que Deus fala, que é ler a Bíblia. Daí no versículo 7, a gente viu que a gente não pode pôr o Senhor à prova, então a gente precisa confiar 100% em Deus, porque essa é a verdade. E no versículo 10, a gente viu que a gente precisa adorar o Senhor e somente Ele. Não existe nada no mundo que pode substituir o lugar de Deus na nossa vida. E nesse trecho onde Jesus é colocado no deserto para ser tentado, Ele ensina muito a gente como a gente precisa ser aqui na Terra. Todo dia eu e você, nós somos tentados. Às vezes somos tentados de contar uma mentira para o pai e para a mãe, de contar uma mentira para um amigo, de fazer mal para algum amigo, de fazer coisas erradas porque alguém está fazendo também. E essas são as tentações que a gente vive todos os dias. E Jesus ensina aqui que a gente não pode cair nelas porque a gente acredita em Deus. E a gente precisa ter a base da nossa vida em Deus. Jesus, ele sabia quem ele era no Pai. E a gente precisa conhecer isso na gente também. Então, eu sou a professora Júlia, eu sou desse jeito, e eu sou assim porque Deus me fez assim. Porque Deus quis que eu fosse assim, e a gente precisa seguir firme nisso. E daí, começar a ler a Bíblia e não cair nas tentações. Jesus, ele resiste às tentações porque ele conhece a verdade. A única verdade que tem, que é a verdade que Deus colocou pra gente. E quando a gente vê todos esses versículos, em outros versículos da Bíblia também a gente pode ver isso, a gente vê que Jesus tenta ao máximo ser santo. Jesus, ele era justo, ele era digno, ele era santo, mas tudo isso porque ele tinha a base da vida dele em Deus. Tudo isso porque ele buscava ser alguém para Deus, ele buscava ser alguém em Deus, assim como a gente precisa fazer também. Então, Jesus, ele não abria a mão de ser santo. Quantas vezes eu e você já fizemos coisas erradas porque deu vontade e na hora a gente esqueceu de que o mais importante é a gente agradar a Deus e buscar a santidade. Quantas vezes a gente já deixou de fazer uma coisa certa que ia agradar muito a Deus porque a nossa carne falou que era para fazer alguma coisa errada. Então, quando Jesus mostra o que a gente precisa fazer para se livrar das tentações, a gente precisa colocar isso em prática. Então a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar, a gente precisa entender que Deus é único na nossa vida. E a gente precisa ver o nosso valor em Deus. Jesus sabia quem Deus era, Jesus tinha prioridade o Senhor e a gente precisa fazer também isso. Vamos orar?
Deus, obrigada por esse dia, obrigada por mais uma aula. E hoje a gente viu como Jesus buscava a santidade, como Jesus buscava fazer as coisas certas, e a gente precisa fazer isso também. Então, que a gente consiga cada vez mais estar próximo do Senhor, que a gente consiga cada vez mais ser justo, que a gente consiga ser santo e que a gente consiga fazer isso porque a gente tem a certeza de que o Senhor é o único na nossa vida e nada pode tirar o seu lugar. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a aula de hoje. Coloquem em prática tudo que vocês aprenderam, leiam a Bíblia e conversem com Deus para que vocês consigam cada vez mais fazer as coisas certas. Até a próxima aula, guardiões!